nós vamos usar outro personagem, um personagem chamado Josué. E peço até a gentileza a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Tá fácil, viu? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Sexto livro do Antigo Testamento. Diz assim, capítulo 1 a seguir, verso 1 a seguir. Aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, Josué, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, você e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Porém, seja forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E da lei não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita neste livro dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é com você por onde quer que andares. Glória a Deus. Peço a gentileza, podem se assentar. Este é o primeiro dos 12 livros históricos do Antigo Testamento. E recebeu este livro esse nome por causa das proezas, qualidades deste homem chamado Josué. Josué, seu nome significa Jeová salva, ou Senhor salva, ou também o Senhor é salvação. E este nome corresponde ao nome Jesus no Novo Testamento. Josué nasceu na escravidão egípcia
foi ele treinado até os 90 anos de idade por Moisés, e por escolha soberana de Deus, Josué, ele subiu a essa posição chave para liderar a nação Israel, de início na entrada em Canaã. Canaã, a terra que mana leite e mel, e a palavra mana leite e mel quer dizer que uma terra de abundância, uma terra próspera, uma terra produtiva. Não é uma terra que fica brotando leite nem brotando mel. É simplesmente Moisés quis colocar esta palavra, simplificando a abundância que é a terra de Canaã. Quando Moisés ele passou a liderança para Josué, antes de Moisés morrer, conforme Deuteronômio capítulo 34, a nação israelita estava no fim do seu período de 40 anos de caminhada pelo deserto, e por volta mais ou menos do ano 1405 a.C., a era cristã, e Josué ele estava, como já citei, repito, se aproximando mais ou menos aos 90 anos de idade, quando se tornou ele, pela soberania de Deus, líder da nação de Israel. A Bíblia Sagrada, irmãos, a Bíblia Sagrada conta-nos a história de muitos heróis e heroínas que nos deixaram grandes exemplos de fé, de coragem, de obediência, de ousadia, de determinação. E um desses heróis, cito eu esse, o irmão Josué. Josué foi um homem que teve uma vida, posso eu dizer, extraordinária. Josué foi um grande líder, acima disso foi um grande cristão, um homem temente a Deus, um homem que soube escolher servir a Deus, independente se a nação de Israel escolheria ou não. Ele disse: eu, porém, escolho servir a Deus e minha família junto. É como se Josué no capítulo 24 estivesse dizendo assim: não estou nem aí se você não quer Deus, eu quero. Quando ele cita: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E dentro desta vida extraordinária de Josué, nós podemos extrair da vida de Josué algumas lições para o nosso viver diário, cotidiano, todos os dias. Nesse texto que nós acabamos de ler, do verso 1 ao 9, este texto, nós vamos ver algumas maneiras como Deus, o Senhor, de forma soberana, como Deus trabalhou na vida de Josué. Lembrando os irmãos que a forma que Deus trabalhou na vida de Josué é a mesma maneira que Deus usa, querendo Ele, para trabalhar também na minha e na sua vida. Então nós vamos ver aqui algumas lições da vida de Josué para uma vida extraordinária. Primeiramente eu quero fazer uma pergunta, seja sincero em responder. Quantos aqui querem ter uma vida melhor? Quem não quer, não é verdade? Queremos e Deus também quer, só depende de nós. Deus não nos criou, Deus não nos formou no ventre da nossa mãe para vivermos uma vida derrotada, uma vida miserável, uma vida medíocre. Não, Deus ele quer de nós uma vida vitoriosa. Eu uso uma ilustrativa: você é pai, você é mãe. Você é pai, você é mãe. Mãe, você quer ver a sua filha derrotada, uma vida miserável? Lógico que não, você quer o melhor para ela.
Você também não quer o melhor para o teu filho, pai? Assim é Deus. Deus é pai. Ele quer o melhor para nós. Tanto que o Senhor Jesus disse: qual é o pai? Que se o filho pedir pão, o pai lhe dará uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, o pai lhe dará uma cobra? Então Deus, Ele quer que tenhamos uma vida melhor, uma vida extraordinária, um ministério próspero, uma família abençoada, uma vida profissional em progresso, em crescimento. Deus, Ele quer, mas não basta só Ele querer, e se a gente não fazer por onde? A gente tem que ter a ação humana, que eu digo a potencial humano, que é dotado de inteligência, capacidade, sabedoria, conhecimento. É isso que o Senhor disse quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não está dizendo: vou fazer o homem ter o rosto igual eu tenho. Não, a palavra imagem e semelhança vem de Elohim, e ali quer dizer o quê? Vamos fazer o homem dotado de inteligência, sabedoria, conhecimento, capacidade. E você tem isto. Mas há um detalhe: para conquistarmos na vida, não podemos somente esperar em Deus fazer a parte dele. Deus usa os atributos e o caráter dele, e nós temos que usar também as nossas qualidades do que fomos criados. Entendeu ou não? Então, quando une-se a potencialidade de Deus com a potencialidade do homem, quando eu cito o homem e a mulher também, quando une essas duas potências, amigo e amiga, não tem por onde não acontecer. Estude Josué. Deus não fez tudo sozinho, Josué teve que fazer também. Eu digo isso com todo respeito ao seu rosto, dizer algo: por favor, pare de esperar que Deus venha fazer tudo. Deus não faz aquilo que a nossa capacidade pode fazer. Deus não move uma agulha naquilo que nós podemos fazer. Não, buscar o milagre é conosco, fazer é com Deus, mas nós temos que buscar. Abrir a porta é com Deus, mas pedir é conosco. Então entenda nesta noite, quero que você saia daqui entendendo. Pare de esperar tudo e nem espere o anjo descer para te dar algo. Eu nunca vi na Bíblia, nem nessa vida de pastor de 27 anos pastoreando, nunca vi um anjo dar alguma coisa para alguém. E até hoje estou esperando um anjo dar alguma coisa para mim também. Agora eu já vi pessoas suar a camisa, pular cedo e com sabedoria correr atrás do pão de cada dia. E se você correr atrás do pão de cada dia, digo com toda certeza, não é profecia, digo com toda certeza, se você correr atrás do pão de cada dia, o pão de cada dia não vai te faltar. Vamos então lá, primeira lição. Pastor, eu quero ter uma vida extraordinária, o senhor vai me ensinar? Não, eu vou ensinar não, a Bíblia vai me usar para nos ensinar. Eu vou usar a Bíblia, ok? Para que você não saia aqui falando: não, o pastor falando de mim. Não estou falando de ninguém. Vou usar a Bíblia, que você entenda que a Bíblia ensina como ter uma vida melhor. Não precisa nem ter campanha, pulinho daqui, pulinho, nada disso. Vestir de branco para atravessar meia-noite, para 1h da manhã, nada disso. Pular 7 ondas para uma vida melhor, folhinha de trevo. Abandone isso aí, que isso é superstição. Isso aí Deus não se agrada desse troço não, tá bom? Amém? Porque tem crente que é assim. Você sabia que tem crente que é supersticioso? Por isso que a tua vida não muda. Folhinha de trevo, não sei o que lá, figa. O Zezinho dá risada. Já comprou até o vestido branco, a roupa branca. Eu chego à meia-noite, eu quero virar o ano de branco. Mas que chova, você passa perto de uma lama, alguém passa com carro, isso uma lama na tua roupa. Eu vou lá dar. Tem gente que viaja daqui para o Rio Grande do Sul para dar 7 pulinhos na onda. Vou dar 7 pulinhos na onda. Cada pulinho é uma vitória. Rapaz do céu, dá 7 pulos na cama cedo para trabalhar e vai ver se Deus vai te abençoar. Fala pro irmão, Deus não conta com gente preguiçoso não, hein? Irmão, estou já te ensinando, que a vida melhor é assim. Amém? Vamos lá, primeira lição. A gente vai bater um papo aqui, fica tranquilo, ninguém vai gritar, explorar, fica na bênção, tá? É uma conversinha santa. Primeira lição para uma vida extraordinária. Até peço que você entenda isso aqui, Primeira lição: reconheça, e respeite a autoridade espiritual que está acima de você. Eu vou repetir, olha para mim. Reconheça,
e respeite a autoridade espiritual que está acima de você. Ou seja, reconheça e respeita seu pastor. Vou repetir: reconheça e respeite quem te pastoreia, porque pastor é uma autoridade espiritual. Eu vou usar a Bíblia, nós vamos chegar lá. Os irmãos, por favor, deixa preparado em Êxodo 17. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele, ao comparar a igreja com o corpo, o versículo 18 diz assim: Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Isto significa o quê? Isto significa que Deus coloca, por vontade dEle, Deus coloca em uma posição superior outro, e o outro em uma posição inferior, como Ele quer. Eu não sou pastor porque eu quis. Vou ir agora dia 6 de janeiro para 27 anos de pastor nessa cidade. Dia 6 agora. Eu trabalhava, eu tinha meu emprego mensal. Nunca pedi, Deus, eu quero ser pastor. Mas o texto diz que Deus coloca um numa posição superior e outro numa posição inferior. Ou seja, Deus me dotou, não só eu, aqueles que pastoreia o rebanho de Deus, biblicamente, Deus dotou de autoridade espiritual. Há uma autoridade espiritual sobre mim, há uma autoridade sobre a minha esposa, que é pastora, consagrada. Então, ou seja, preste bem atenção, Josué, se os irmãos estudar a vida dele no livro histórico, Deuteronômio, Êxodo, começa em Êxodo ali, os irmãos vão ver que Josué, ele entendeu e ele percebeu, ele viu que havia sobre Moisés uma autoridade espiritual. Moisés é como se fosse o pastor de Josué. Josué foi liderado, aprendeu, estava debaixo de uma cobertura espiritual de Moisés. Josué, a igreja, não caiu de paraquedas e foi o sucessor de Moisés, porque caiu de... Não. Deus lá atrás já vinha observando e estudando o caráter, a qualidade de Josué. A gente está achando que Deus não está lá de dedo, já honra alguém. Não. Lá atrás ele já vem. Aliás, além de Deus conhecer lá atrás, já sabe o nosso futuro. Ele sabe se dá algo para alguém, aquele alguém vai continuar amando ele ou não. Ninguém pega Deus de surpresa. Nada surpreende Deus. Deus sabe o destino de cada um de nós, irmão. Deus sabe até quando eu e você vamos respirar na terra. Deus já sabe de tudo. A nossa história já está todinha escrita ali por Deus. Cabe a nós seguir a vontade dEle. Cabe a nós fazer o que Ele quer. Então Josué, ele percebeu que Deus era com Moisés. E Deus era com Moisés, irmão. E Moisés tinha uma autoridade espiritual incrível. Agora, como saber se uma pessoa reconhece uma autoridade espiritual no seu superior? Como saber? Por exemplo, eu posso dizer assim que eu respeito uma autoridade espiritual acima de mim, mas como saber que eu respeito aquela autoridade espiritual? Porque falar, até papagaio. Como saber? Até papagaio fala. Como saber? Como você descobre que você reconhece e respeita uma autoridade espiritual? Quer o pastor seu, quer a pastora sua? Como? Primeiro, através da obediência. Êxodo capítulo 17, versículo 9, por favor. E Êxodo 17, depois o 10, só a parte A. Com isso ordenou Moisés a
Ok, 10 por favor. Fez Josué como Moisés dissera. Era obediente ou não era Josué? Era obediente ou não era Josué, igreja? Então, primeiro ponto, como eu sei que eu reconheço uma autoridade espiritual? Pela minha vida de obediência à autoridade espiritual. Moisés falou assim: Josué, faça isso, escolha esses homens tal, para lutar. Aí Josué fez o quê? Foi lá e começou a escolher os homens, como Moisés mandou. Josué não ficou, mas espera aí, ô Moisés, não. Sim, senhor, estou indo fazer. O senhor está mandando. Escute por gentileza. Moisés, que era uma autoridade espiritual, deu uma ordem a Josué. E Josué fez o quê? Irmãos, quantas vezes um pastor, uma pastora dá uma ordem a um membro da igreja, ele empina o nariz, rebelde, e ainda mais faz aqueles grupinhos e fermenta mais ainda. Por isso que você nunca é honrado. Pastor, o senhor pode fazer para mim? Não, estou online, estou no YouTube, estou pregando ao vento. Por isso que a pessoa nunca é honrada por Deus, porque na frente respeita o pastor, mas nos bastidores desce a paulada. Por isso que ela não, desculpa a palavra, tá? Por isso que não sai da merda. Não sabe ficar de boca fechada. Não reconhece que ali está uma autoridade. Reconhece mais uma autoridade governante do que uma autoridade espiritual, que é mais do que um governante ainda. Porque uma autoridade espiritual é embaixador de Cristo na terra. O governante deu 4 anos, vai embora se o povo não votar nele. Respeita mais um governante terreno do que uma autoridade espiritual que tem o Espírito Santo. A unção de Deus está sobre aquela autoridade. Então quando aí o pastor fala: por favor, eu não quero que ensaia isso, eu não quero que faça isso, e continua do mesmo jeito, e ainda leva outros juntos para o mesmo buraco. E hoje Deus te traz aqui para abrir tua mente. Cuidado. O que eu disse? Cuidado com grupinhos rebeldes. Vão tirar você do caminho da bênção. Vou repetir. Cuidado com os grupinhos rebeldes pelo Face, pelo WhatsApp. Vão tirar você do caminho da bênção. E Deus está dizendo hoje: abre o teu olho. Mas espera aí, essa pessoa está falando tanto do pastor, da pastora, e está falando mal do meu pastor para mim. Essa pessoa não tem nada de Deus não. E não tem mesmo. Carne pura. Carne pura. Né, presbítero? Carne pura. Porque se fosse uma pessoa que reconhecesse uma autoridade espiritual, que é o pastor dele, que é a pastora que está sob essa autoridade, ficaria mais de boca fechada e dava mais valor. Reconhecesse mais. Escute, quem reconhece uma autoridade espiritual, um dia terá uma autoridade espiritual. Porque quando Moisés morre, quem tem autoridade espiritual? A de Moisés foi para Josué. A unção que a gente respeita é a unção que a gente recebe. Então, ou seja, se o teu pastor, a tua pastora chegar até você e te dar um conselho, uma palavra, pedir algo em favor da obra do Senhor, ei, faz biquinho não. Respeita, obedece. Entenda, Deus quer te abençoar. Está usando o teu pastor para te abençoar. Deixa eu ver como é que vai ser a reação dessa pessoa. Querido Josué, vem cá, olha para mim, por favor, preste atenção. Você não vai entender nada da pregação, tá? E está tirando a atenção dos outros. Te aconselharia a sentar separados. Olha para mim. Sabe quem foi Josué? Diga quem? Comandante do exército de Israel. O cara era o cara. Chegou até Josué, até Moisés. Sim, senhor, eu faço o que o senhor mandar. Ele era um comandante. Com todo respeito. Com todo respeito. Tem gente que é um pé de chinelo. Com todo respeito, um pé rapado. Você fala uma coisa, ele fala 10. Ela fala 10. Volto a dizer. E digo a mesma palavra. Por isso que não sai da merda. E não vai sair. Porque é a Bíblia que ensina. É a Bíblia. O meu pastor fez uma cruzada. E veio assim no meu telefone: feche a igreja
todos os dias da cruzada, eu não tive nenhum culto aqui. E tem que pagar aluguel, tem que pagar a luz, que sai daqui. Mas eu obedeci, porque eu reconheço uma autoridade espiritual. Como eu quero ter uma autoridade se eu não respeito uma? Como eu quero exercer uma autoridade se eu não respeito a que vem de lá? Fechei a igreja, não teve culto. E pediram o culto, falei, não, estou respeitando lá uma ordem. Irmão, Deus está te trazendo aqui para abrir tua mente. Deus quer te abençoar, mas você precisa reconhecer quem está acima de você. Você não é acima de ninguém aqui não, você está abaixo. Se coloque no teu nível, na tua posição. E nunca, olha aqui, ó, e nunca tente puxar o tapete de um pastor para tomar o lugar dele. Porque quem levantou foi Deus. É aquele que Deus levanta. Tu não toma o lugar não. Eu não sei para quem desta palavra, mas Deus falou comigo, está mandando entregar. Josué era obediente ao seu líder Moisés. Obediente em extremo. Você estuda aqui, você vai ver. Irmão, repito, como é difícil lidar com um crente nariz empinado, rebelde. Como é difícil, irmão. A autoridade espiritual está falando uma coisa no púlpito, o crente rebelde está dizendo lá para os outros, não vou fazer isso que ele está mandando não. Eu não vou fazer isso que ela está mandando não. Quem ela pensa que é na minha vida? Quem ela pensa que é? Quem esse pastorzinho, essa pastorzinha pensa que é aí? Pois bem, ele está falando, mas eu não aceito. Eu vou continuar fazendo do meu jeito. O pastor fala, obreiro, faz assim, não faz assim. Músico, por favor, faz assim, não faz assim. Fulano, não toca isso alto, toca esse troço baixo. Por favor, por favor. E continua da mesma maneira. Mesmo jeito. Por quê? Porque não reconhece, não obedece, não respeita uma autoridade espiritual. Aí vem doença, desemprego, problema familiar, vem um monte de desgraça. Aí, ó Deus, aí Deus fala, eu te dei oportunidade para obedecer uma autoridade, você não obedeceu. Eu usei a autoridade para te pedir algo, você não fez, você reclamou. Você está aí? Amém, eu também estou aqui, tá? É por isso que muitos não prosperam na vida, porque não obedece uma autoridade espiritual que está acima dele e dela. Querido, a gente não manda na vida de vocês, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Mas como pastor, eu velo pela sua alma, te ensino na verdade. Agora, se você quer viver uma vida qualquer, eu não tenho nada a ver com você não. Eu não mando sua vida, não foi eu que morri na cruz por você. Deus simplesmente me levantou como responsável em trazer o evangelho para você. Cabe a cada um. Quando a pessoa desobedece à autoridade espiritual, essa pessoa está desobedecendo a Deus que escolheu aquele homem para ser uma autoridade espiritual. Vou repetir. Quando a pessoa, irmão Tião, desobedece uma autoridade espiritual, ele está desobedecendo a Deus que escolheu aquela autoridade espiritual para estar sobre ele, sobre ela. Então, segundo ponto, como reconhece uma pessoa, qual é a característica de uma pessoa que reconhece uma autoridade espiritual? Segundo, é servo e é serva de verdade. Por favor, Êxodo 24:13, depois Josué 1 eu leio. É servo e serva de verdade. Eu te pergunto, você é servo? Você é serva? O que é ser servo? Você falou que é, mas o que é? É o quê? E o que é servir? O que é servir? Servir o reino, servir a obra, servir aos outros. Um teólogo diz uma frase: quem não serve para viver, não vive para servir. Jesus diz assim, ó, o Filho do Homem não veio para ser servido. Lucas 19:10. Mas ele veio para servir e dar a vida por muitos. Ser servo é estender as mãos.
Ser servo é ser um trabalhador, uma trabalhadora. Então observe que a segunda característica de uma pessoa que reconhece uma autoridade é servo, serva. Não está acima do seu superior, está abaixo, reconhece sua posição, reconhece seu lugar e fica ali na dele. Olha o versículo 13, Êxodo 24. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Levantou-se Moisés com Josué, seu... Capítulo 1, versículo 1, aqui eu leio, por favor, de Josué, a gente leu junto, ó, o versículo de número 1. Aconteceu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, servo de Moisés. Josué era servo. Irmão, será que Deus pode, irmã, contar com você de verdade? Ou você vem aqui quando você quer, a hora que você quer? Servo não é assim. Servo tem que contar com ele de verdade. Deixa eu ir lá hoje, porque é o último culto do domingo. Vai ter a palavra profética das 7 chaves da minha bênção. Vai, aqui não é chaveiro não. Aqui é igreja, templo, que é lugar de adorar a Deus. Chaveiro tem ali na Cuiabá, esqueci o número, Guilherme. 11:47, lá no Chaveiros do Grandão. Vai lá. Aqui não, irmão, aqui não é lugar de chave. Aqui é lugar de Bíblia, palavra. Então, ou seja, sabe, Tião, sabe o que é ser servo? Ser servo, irmão, independente se que quer, irmão, só se for impossível. Deixa eu ir para a igreja porque eu sou servo do Senhor. Eu tenho que ir lá para servir a Deus na obra do Senhor. Servo de verdade não é aquele que vai quando quer, faz quando quer. Não, irmão, eu entendo, às vezes está doente, é impossível. Mas vem cá, servo, falar que é serva, deixar de vir para o culto para assistir um capítulo último da novela. A guerra está travada no mundo espiritual aqui, e a pessoa está lá, irmão, tomando uma coca gelada, um pedaço de pizza, assistindo um filme da Netflix, e vem falar, Senhor, eu sou tua serva. Você é minha serva? Onde? Para mim você não serve. Porque serva que não serve, não serve. Servo que não serve, não serve. Fala para o teu irmão, servo que não serve, não serve. E acabou. Se não servir, não serve, irmão. Ei, vem cá, Tiago. Você aceita uma ferramenta que não dá para usar? Serve para você? Não serve. Assim é para Deus. Então observe bem que Josué era servo de Moisés. Moisés servo de Deus, Josué servo de Moisés. Tanto que o capítulo 1, Josué 1:1, eu queria mostrar para a igreja algo interessante. Olha lá que coisa tremenda, ó. Aconteceu, sucedeu, preste bem atenção. Depois da morte de servo do Senhor. Preste bem atenção numa coisa. Moisés, fião, era tão servo, tão servo, tão servo, gente, que até na morte Deus o lembrou de servo. Senão Deus poderia falar assim, aconteceu que depois da morte de Moisés, vírgula, o Senhor falou a Josué. Não, aconteceu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Até na morte, quando o cara é servo, Deus faz questão de fazer menção. Era servo, era serva. Aleluia. José servia a Moisés. Detalhe, como já disse, Josué não era qualquer um, gente. Ele era o primeiro comandante do exército de Israel. Era um cabeça. Ele tinha um monte de soldados para falar, vai lá servir Moisés. Mas ele ia, eu vou servir o homem, porque eu sei que ali tem uma autoridade tal, espiritual, que está acima dele. Escute, se Deus lhe der riqueza tal, você continua sendo servo, serva. Se Deus promoveu o seu nome, se Deus promoveu o seu nome de uma forma tal, você continua sendo servo na obra, serva do Senhor, servo do reino, pronto a serviço do Senhor. Nem se for, se Deus falar assim, você é servo, eu sou, vai lá lavar o banheiro, você vai. Porque para lavar o banheiro só é servo que faz isso, gente. Agora fala para vir aqui em cima. Fala para ser consagrado na cruzada, um cargo.
Aí deu um monte de servo. Puxa sardinha não, tá, Tião, mas você está de parabéns. Fez tudo isso aí nessa fiação. Passei aqui hoje com a pastora, vi a porta da igreja aberta, entramos aqui, o Tião estava aqui arrumando toda essa fiação aqui, ó. Não pedi não. Ele viu o que precisava. Igual a caixinha lá com todos os microfones que ele mandou fazer ali, ó. Os microfones não ficam jogados, fica tudo organizadinho, não é, Pablo? Pedi não. Ele viu o que precisava. Não estou aqui puxando sardinha não, estou honrando, porque tem que dar honra a quem merece. Servo é assim, servo vê o cano vazando, vai lá e já arruma, não fala para ninguém que arrumou. Gente, a gente quer ter uma vida melhor, mas a gente não quer ser servo. A gente quer que os outros servem a gente, que traz na bandeja, estamos aqui, ó. Você está aí? Terceira característica. Eu estou na primeira lição, são 3 lições, eu estou na primeira lição, só estou te falando 3 pontos de uma pessoa que reconhece uma autoridade. É obediente, é servo e terceiro. Uma pessoa que de verdade reconhece uma autoridade espiritual é fiel ao seu pastor. Agora vai. Cutuca o vizinho e fala, e aí, você é fiel ao seu pastor e sua pastora? E agora, hein? É mesmo? Será que não tem alguém que sabe que você anda falando mal de nós, não? Será que aqui no meio não tem alguém que anda ouvindo o que você está escrevendo? Porque o que você escreve são palavras. Você pode apagar, mas na memória de Deus está lá. E a Bíblia diz assim, ó, que pelas nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Você sabia que até aquilo que a gente escreve no celular e apaga, você e eu vamos dar conta no último dia? Está apagado no celular, mas fazer um backup aparece. Mas só que no céu não há backup. Livro das obras, vem cá, olha o que você escreveu a respeito do meu servo. Olha o que você disse a respeito daquela autoridade espiritual que eu coloquei lá. Olha o que você falou sem ele saber. Será que aqui em nosso meio, eu chamar alguém, será que essa pessoa não vai falar assim, pastor, aquela irmã vive deletando o senhor, ó, no meu celular. Eu não quero saber disso não, o problema é seu. Mas escute, quando você reconhece uma autoridade espiritual, você é fiel àquela autoridade. Eu provo isso para você, preste bem atenção por gentileza. Será que o texto é muito longo, não precisa pôr não. Mas estude na sua casa, Números capítulo 16, do versículo 1 a 35, o que aconteceu com 3 tribos, Corá, Datã e Abirão, porque se levantaram contra Moisés. Vou dizer o que aconteceu, para quem não sabe. Deus abriu a terra, engoliu eles com a família inteirinha e fechou a terra. Entra comigo na história, você imagina? Deus agora abrir aqui, ó, engolir e fechar. Aí alguém fala, não, Deus não mata ninguém. Mas está escrito que Deus matou. Porque eles estavam falando mal de Moisés. Lembra que Moisés era uma autoridade espiritual, se levantando contra Moisés. Irmão, preste bem atenção. Davi tinha um respeito tão grande com a autoridade espiritual. Mesmo que Saul desobedeceu a palavra, Davi disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E olha que Saul estava entregue na mão de Davi na caverna. Davi tinha tudo para matar, tanto que Davi chegou, só cortou a ponta do manto de Saul. E lá na frente disse, aqui Saul, teu manto, ó. Davi poderia ter metido uma lance no pescoço de Saul, mas Davi disse, quem sou eu para tocar no ungido? Davi dizendo, eu reconheço uma autoridade espiritual. Querido, preste atenção, porque essa palavra de hoje é muito forte e é muito séria. Muitas bênçãos de Deus, diz o Senhor, não aconteceram neste ano 2025 por culpa sua, de falar mal ou criticar uma autoridade espiritual que Deus colocou acima de você. Que você viu que Deus é na autoridade, que você viu que Deus é na vida do homem, você viu que Deus usa ele, usa ela, e você abriu a boca e desceu a madeira, Deus fechou o céu sobre ti. E escute, e se tu não tomar um posicionamento para o próximo ano, o céu se manterá fechado. E Deus dizia para mim, nesta madrugada, muitos chegarão aqui, servo, e vão pedir perdão a você e a sua. E se tu não pedir perdão, escute só, é uma profecia que Deus mandou entregar, as portas 2026 vão manter fechada. Tu pode fazer campanha até no céu, não vai ter resposta. Porque autoridade espiritual não se brinca, gente.
Uma autoridade espiritual não pode levar a autoridade de brincadeira, e não brinque com uma autoridade espiritual. É sério. O mundo espiritual, ele movimenta, é sério. Ah, mas o pastor lá está fazendo isso e aquilo. Saul também fez. Davi disse: quem sou para tocar? Entrega na mão de Deus. Você não tem nada a ver, deixa que se lasque para lá. Ao invés de falar mal, Senhor, tenha misericórdia desse abençoado. Você está aí? Escute, Josué, ele era tão fiel a Moisés, irmãos, tão fiel, que ele não se compactuou da rebelião de Corá, Datã e Abirão, nem se ajuntou aos grupinhos de rebelde. Ai, ai, ai. Está lá o grupinho de rebelde, falando mal de Moisés. Josué, vou para o monte orar. Ficar no meio dessa raça não, rapaz, vou perder a minha bênção, o quê? A Bíblia ensina isso. Ele não se compactuou, né? A autoridade não está junto e está lá, aquele pastor não sei o quê, aquela pastora. Não estou dizendo de mim não, mano. De qualquer lugar onde tem uma autoridade, não sei o quê. Querido, por favor, sai fora. Ou senão fala assim: vem cá, eu te repreendo. Você está tocando num ungido e numa ungida, hein? Você vai ter um preço. Agora, é verdade. Ih, você viu lá? Meu amigo, vou dizer pela terceira vez, não tenho vergonha, tu não vai sair da lama, da merda. Não cresce, não prospera. Você quer ver um caba, macho. É quando alguém está falando mal do pastor, ele fala: vem cá, vamos lá falar na casa dele, vem cá, entra no carro. Esse cabo é macho. Agora, faz isso não, e você ir embora. Era 3 tribos, descendo a lei em Josué, em Moisés. Josué não se envolvia, não estava junto. Você não é obrigado a ficar na roda de escarnecedor. Você fica porque você quer. Você não é obrigado a ter aquela praga no seu contato, só tem porque você quer. Você pode bloquear e excluir. É que você gosta de gente rebelde. É que você gosta, sabe por que você gosta? Porque você também é. É ou não é? Porque rebelde só gosta de rebelde porque é rebelde. É verdade, você viu lá o pastor? Olha o carro que ele comprou, não sei o quê. Você quer andar de carro bom e eu andar de a pé. É isso que você quer. Escute, quem prega no altar, vive do altar. E Deus é um patrão que você nem imagina. Não é igual o teu patrão furado, não. O meu Jesus é um patrãozão. Pensa, não existe outro igual. Lembra, sou pastor não por profissão, por vocação. Tem um monte por profissão, eu é por vocação. O de profissão que abandona emprego para viver do dinheiro. Eu abandono emprego para viver da obra. Querido, e Deus vai me prosperar tanto, mas tanto, irmãzinha. Irmãzinha que fala mal de mim. Mas Deus vai me prosperar que você vai ficar com tanta inveja que você vai ficar doente. Porque a Bíblia diz que os ossos do invejosos apodrecem. Está na Bíblia. A pessoa invejosa tem os ossos apodrecidos. Eu estou indo, já pulo para outro lugar. Você vai respirar, tomar água e dar glória. Mas primeiro aqui tem que aceitar a verdade, gente. Tem muita gente dando paulada em nós, achando que vai dar em nada. O teu couro vai comer neste ano. O teu couro vai comer este ano. Jeová vai tratar. A não ser que você for humilde, chegar aqui e falar: Jesus, me perdoa, eu tenho falado o que eu não sei. Aí Jeová vai falar: agora eu cuido de você. Mas enquanto você estiver deixando a lenha em uma autoridade espiritual, o couro vai comer no teu lombo. Fala para o teu irmão: você é fiel a uma autoridade mesmo? Irmãos, a pessoa que se submete a uma autoridade, já disse, ela não participa de fofoca contra a autoridade e nem de grupinhos de fofoqueiros. Irmão, se você quer ter sucesso na vida, ouça esse conselho. Se você quer ter sucesso na vida, cai fora de todo e qualquer ato de rebeldia contra o seu pastor. Cai fora.
Cai fora. Cai fora. Está dizendo Deus para você nessa noite, de todo e qualquer ato de rebeldia contra o seu pastoreio. Cai fora. Deus está dizendo, porque é um livramento. Cai fora desses grupinhos. Gente, crente que aponta dedo no rosto de pastor, crente que levanta em grupos para rachar a igreja, crente que inventa mentira para puxar tapete de pastor, esse tipo de gente não tem futuro. Levantando grupinho para rachar a igreja, levantando grupinho para rachar a igreja, levantando grupinho para puxar tapete de pastor com mentira, esse tipo de gente não tem futuro. Agora eu te pergunto, você quer andar com gente que não tem futuro? Eu não quero. Pergunta, você quer andar com gente que não tem futuro? Eu não quero. Pode talvez até ser da sua família, parente. Sai fora. Fica perto não. Esse tipo de gente está atrapalhando sua bênção. A porta não está se abrindo. Você está aqui, ó, orando, jejuando, madrugada, pé no altar, e nada acontece. Porque isso pode ser um empecilho que está tendo na sua vida, e você está ali vendo, mas está cega espiritual, e hoje Deus está abrindo a tua visão. Ó, por favor, a minha casa é consagrada para Deus. Não vem falar mal de pastor para mim aqui não. Vai falar mal de pastor lá na rua. A casa é sua. Você tem autoridade, você é o sacerdote do lar. Mas não, você aceita tudo. E senta para jantar, para almoçar, tomar um café. Aí Deus fala, puxa vida, anjo, pode voltar. Mas por que, Jeová? Não, eu ia entregar a bênção, mas não vai mais, dá um tempo. Eu vou usar o meu servo daqui um dia para abrir a mente dele e dela. E está me usando hoje. E olha que eu não convivo na sua casa, eu tenho o meu lar. E será que Deus não está falando aqui hoje? Ah, tá. Porque o mesmo Espírito Santo que você tem, eu também tenho. Eu tenho certeza que Deus está falando. Me desculpe, mas Deus está falando sim. Amém? Irmão, olha, irmão, irmã, se você quer ter uma vida abençoada e próspera, submeta-se, obedeça, respeite a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. E termino com isso, nessa parte. E não participe de grupinhos rebeldes. Sai fora. Então a primeira lição para uma vida extraordinária, qual é? Respeite e reconheça a autoridade espiritual. Aí eu falei o que é? 3 características. Obedece, seja fiel. E a terceira? Servo. Segunda lição. Já deu uma pregação só nisso. E a gente podia já ir embora. Segunda lição. Para ter uma vida extraordinária. Mas voltando só um pouquinho aqui. Mas há pessoas aqui que sempre a pastora comenta. É de tirar o chapéu. Meu irmão do céu. É uma obediência, um respeito com a minha esposa. Tem irmão aqui que respeita ela como mãe. Tem irmãs aqui que me respeita como pai. Sabe, é um respeito. Tem senhor aqui com todo respeito, que tem mais idade do que eu, amigo, me chama de senhor. Eu me sinto assim, falei, por favor, não me chama de senhor não. Essa semana eu mandei um feliz aniversário para ele. Está aqui no culto, está ouvindo, está dando risada lá. Eu disse, não, por favor, né? Mas é um respeito, o reconhecimento de uma autoridade espiritual. Tem gente que é uma bênção. Tem gente que, meu Deus do céu, você pode pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Mas tem outros que é igual diz os antigos. É igual mula velha para domar não tem jeito. Mula velha, nem que você dá chicoteada, ela não vai. É igual diz os antigos, né? Cavalo velho não nasce mais dente. Mas a você que reconhece uma autoridade, parabéns. Parabéns, tá? Amém? Você está aí? Cutuca o vizinho e fala, você está aí? Hã? Veio buscar o panetone? Ah, irmão, tem gente que faz por aí culto da virada. Tinha que pregar mensagem assim, né? Bíblica. Que pega o crente mesmo para ser crente. Agora esse negócio assim, Segunda lição. Quem quer ter uma vida extraordinária? Eu quero ter. Quem quer ter uma vida extraordinária? Mude de atitude, porque parado você não vai arrumar nada.
Quer ter uma vida melhor esse ano? Quer ou não quer? Mude de atitude, ou seja, sai da preguiça, porque parado você não vai conseguir nada. Olha lá que diz Josué capítulo 1, irmãos, versículo 2, por favor. Olha lá. Deus fala assim, ó, Moisés, meu servo, é morto. O que Deus fala? Dispõe de quando? Ou seja, levanta, Josué. O cara já morreu, rapaz. Já foi. Para de chorar o leite derramado. Levanta, Josué, agora. Ou seja, toma uma atitude, Josué. Sai da passiva, vai para ativa. Mova-se, rapaz, se mexe. Irmão, irmã, Deus está dizendo alguma coisa para você hoje. Deus está dizendo assim, se você quer ter uma vida melhor, comece a agir. Se levanta, se mova, vai atrás. Irmão, faltam 3 dias, se não me falha a memória, para acabar este ano. E teus sonhos até hoje estão no papel. O que você conquistou este ano agora que passou, que está passando? Agora olha quantos conquistaram. Por que eles conquistaram? Porque eles moveram-se, se agiram, tomaram atitude. É óbvio, na direção de Deus, mas eles correram atrás. Foram atrás. Olha só o versículo 6. Deus diz assim na parte A do livro de Josué capítulo 1. Ser forte e corajoso. Verso 7, parte A. Tão somente ser forte e muito corajoso. Verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Em outras traduções, seja forte e tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. Agora por favor, preste atenção nisso. Deus fala a mesma coisa 3 vezes. Ah lá, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte, 3 vezes. Por quê? É à toa? Não. Tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. É à toa? Não, gente, não é à toa. Se você quer ter uma vida melhor, escute, tu vai ter que suar a camisa. Você vai ter que empregar uma energia acima daquela que você já está acostumada. Irmão, tem gente, por favor, não é o teu caso, mas tem gente que fica esperando um anjo para dar tudo o que precisam. Olha, vai morrer esperando. Como eu já disse, eu repito, eu nunca vi anjo dar nada para ninguém. Você quer abrir uma empresa, uma microempresa, quero, pastor, mas você está lá deitadão, esperando até meio-dia, um anjo descer para abrir uma empresa para você. Não corre atrás de um CNPJ, não corre atrás de documentação, não corre atrás de um salão, de um lugar, não se move. Ai, eu quero ser manicure e pedicure. Não vai atrás de um curso. Ai, eu vou abrir minha clínica veterinária. Não estuda. Tem uma preguiça incrível de estudar, gente. Ah, eu quero ser um bom pregador. É? Pregador de varal? Ou da palavra? Porque tem um pregador de varal, um pregador da palavra. Se você quer ser um bom pregador da palavra, coma a Bíblia todo dia. Estude. Faça cursos teológicos. Gente, vem cá. Por favor. Se Josué ficasse prostrado, chorando o luto, a morte de Moisés, ele não tinha entrado em Canaã. Ele só entrou em Canaã porque ele ouviu Deus e obedeceu. Ele levantou, enxugou as lágrimas do luto e vamos povo, vamos atravessar este Jordão, vamos para frente, vamos encarar, vamos arregaçar as mangas, suar a camisa e vamos para cima, vamos partir para cima. E escute, a bênção não cai de paraquedas, você tem que partir para cima.
Eu estou te motivando, eu estou aqui levantando você numa visão otimista. Você tem que entender isso, gente. Você quer ser alguma coisa, mas você está fazendo o que para ser? Ai, pastor, eu quero ter um monte de cliente, mas o que você está fazendo para ter um monte de cliente? Deus envia cliente, vai atrás. E quando Deus enviar e você encontrar, trate bem. Isso aqui não é palavra dura não, irmão. Pode dar um aleluia, não é pecado não. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: Deus não conta com gente preguiçosa. Pelo contrário, irmão, a Bíblia diz que o preguiçoso vai ter com a formiga. Já pensou um homem barbudo, marmanjão, barbudo, perder para uma formiguinha no trabalho? Já viu a formiga trabalhando? As bichinhas é terrível, irmão. Coloca um pedaço de folha nas costas e ó, a folhinha cai, ela pega, vai pro formigueiro, entrega lá embaixo, volta a buscar de novo. São as trabalhadoras. Você já viu uma corrida de formiga, aquelas cortadeiras? É galho, galinho, pedaço de folha verde, seco, você imaginar, irmão. E estão lá levando. E sabe como elas vão? Não vai assim não, ó. Ó, com o galinho. Olha só, a formiguinha. Rapaz, se você não for rápido, ela vai assim. É ou não é? Fala pro teu irmão, tem gente que perde para tartaruga e quer ser alguma coisa na vida. Se apostar a corrida com a tartaruga, ela ganha, gente. Eu estou te incentivando, diga para o teu irmão, 2026, o seu sonho vai sair do papel, se você abandonar a preguiça. Fala para o teu irmão, você não está perdendo para a tartaruga não, né? Está mais rápido que a tartaruga? A tartaruga é o quê? É ninja? Estou terminando. Mas se você quer ter uma vida melhor, se livra da preguiça. Diga para o teu irmão, com preguiça tu não conquista nada. Quer vencer? Quero, pastor. Pois bem, escute isso. Fuja da preguiça. Levanta-se, mova-se, muda de atitude, vai em busca do que Deus falou no teu coração. Você vai crescer, você vai progredir, você vai avançar. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Mas você tem que se mover, se levantar. Você tem que colocar os teus sonhos em ação, lutar por aquilo que Deus pôs dentro de você, amigo. Creia tão somente, porque escute, as coisas estão indo rápido, o mundo gira rápido e você vai ficar para trás. Você vai ficar, então, ou seja, levante a tua cabeça e bola para frente. Pastor, eu tenho um sonho de construir minha casa, mas não tem nenhum terreno. Vai em busca do terreno, ore, profetiza, declare, determina, e Deus vai te dar condição de construir. Deus vai dar o material. Por quê? Porque Deus abençoa o esforço de cada um. Deus disse: Josué, esforça-te, esforça-te, esforça. É como Deus falou: Josué, faz a tua parte, eu faço a minha. Eu te dou força, eu te dou ânimo, eu te dou coragem, eu te dou destreza. Josué, vai, meu filho, eu libero uma palavra. Se você se levantar, Deus vai realizar coisas grandes na sua vida. Terceiro, primeiro, respeite e obedeça uma autoridade espiritual. Segundo, mude de atitude. Parado você não arruma nada. Terceiro, deixa Deus agir na sua vida, porque sem Deus na sua vida, você não conquista nada. Vou repetir. Deixa Deus agir na sua vida, porque sem Deus na sua vida, você não conquista nada. Aí eu te pergunto, você tem Deus? É, pastor? Todo dia eu falo o nome dele, não é isso? Ele mora aí dentro? Mora, pastor. Mas com essas atitudes mundanas, mora não.
Porque é diferente quem tem Deus e quem não tem. É a Bíblia quem diz. Quem tem Deus tem luz, quem não tem Deus tem treva. O capítulo 1, no versículo 3, Deus disse assim para Josué: todo lugar que você pisar a planta do teu pé, está falando da terra, das promessas, vou-lo tenho dado, como eu prometi para Moisés. Por que Deus disse como eu prometi para Moisés? Porque Deus sabia que Josué sabia das promessas que Deus tinha dado para Moisés. Então, ou seja, Deus está dizendo aqui nessa noite: fique certo de que eu sou a garantia para a tua vitória. Eu sou a garantia para que você tenha uma vida melhor. Você quer que as coisas melhorem? É óbvio que não é da noite para o dia, nem da água para o vinho. Tudo tem um tempo. Mas você quer que a vida melhore? Eu tiro exemplo meu. De 27 anos atrás, eu não deixava Deus agir na minha vida. O que agia na minha vida era a cocaína, a maconha e a cachaça. Sabe que eu tinha? Nenhuma bicicleta velha para andar. Porque quem melhora a nossa vida é Deus. Ah, pastor, quer ter uma vida melhor. Pois bem, deixa Deus entrar na sua vida e agir na sua vida. A você que um dia foi cristão, volte para o Evangelho. A você que não é cristão, entregue a tua vida por completa para Jesus. Porque só Ele pode mudar, só Ele pode fazer, só Ele pode te abençoar. Você sabe o que era uma pessoa sem Cristo, como a gente era, eu e minha esposa? Você comprar pão murcho afiado e lutar para pagar o pãozinho fiado? Uma vez a gente foi com uma bicicletinha velha pro Canção lá em cima. Bruninha era pequeno, meu filho, hoje está com mais de 30. Para trazer 3 sacolinhas, aí fura uma sacola e cai tudo no chão. É sério. Eu tenho que falar isso para você entender o que Deus faz. Aí você vê hoje o irmão no bem, bom, carro bom, casa boa. Por favor. Vê lá atrás o que ele plantou, o que ele passou. Então, ou seja, pastor, eu quero ter uma vida, eu quero meu casamento melhorar, minha vida espiritual melhorar, minha vida profissional melhorar, pastor. Eu quero ter mais saúde, eu quero saber conquistar, pastor. Eu quero que meus sonhos sejam realizados, ter minha casa própria, pastor, ter um carro bom para andar. Quero. Então deixa Deus agir na sua vida. Por favor, entrega-se por completo para Deus. Você não é feito só de coração, você é feito de corpo, alma e espírito. Entrega tudo isso para Deus. Escute, quando você entrega a tua vida completa para Deus, Deus entrega a vida dele completa para você. Mas não, você não quer. Você quer, hoje você está aqui, amanhã você está lá. Você não sabe o que você quer. Desce do muro. Já viu a história desce do muro? O cara estava na igreja um dia, outro dia lá na balada. Um dia na igreja, outro dia na bica. Um dia na igreja, outro dia no crime. Um dia vida louca. Estava só em cima do muro. Aí um dia Deus desce do muro. Desce do muro, ele no muro. Aí o diabo falou assim para o anjo: ele vai descer do muro não, porque o muro é meu. Até quando você vai ficar em cima do muro? Faz igual eu, rapaz. Eu não esperei parar de cheirar um pó para aceitar Jesus, não. Aceitei Jesus cheirado, louco, maluco. Ia fazer uma fita. Está aqui minha esposa e meu filho. Deus me aceitou daquele jeito, como aceitou tantos aqui. Eu estou dizendo isso como um testemunho para você ver o que é. Aí você, não, eu vou parar de cheirar, parar disso, parar daquilo, parar de fazer, parar. Você nunca consegue parar sem Deus. Pior, sem Deus você vai indo cada vez mais para o fundo do poço. Porque é o que o diabo faz, ele cega a pessoa e vai jogando para o fundo do poço. Mas quando você chegar até Deus de verdade, não precisa de campanha de libertação, não precisa disso. Muitos aqui não precisam disso não, 7 sexta-feira, não sei aonde. Para quê? Se você entregar de verdade Jesus te muda. Querido, se Jesus entrar no corpo de um homem, eu quero ver capeta que fica. Quero ver demônio que fica no corpo de uma mulher, onde de verdade Jesus entra. É porque a pessoa não deixa Jesus entrar de verdade. É só aceita, mas não vive. Você tem que aceitar e viver com Deus. Você tem que aceitar Jesus e renunciar às tuas vontades para a vontade dele, irmão. A gente que vem do mundo, a gente passa cada luta. Não é, pastor Emiliano? Você era do mundo igual eu, nesse calor você já tinha tomado as 300 gelada. Ou não é? E a gente tem que renunciar a isso, tomar, sabe o quê? Coca-Cola gelada, por amor a Cristo. E é bom.
quer ver um limão e gelo. Eu também bebo latinha de Coca, de Fanta, de Sprite. Querido, pelo amor do Senhor, você quer ser crente, mas você não quer abrir mão das suas vontades. Você quer ser crente, mas sei lá, um vinhozinho, uma cervejinha, curtir uma balada. Não é assim. Tem que ser crente mesmo, amigo. Aí Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Eu não sou aqui um anjo não sou dono da verdade. Mas irmão, que eu e a minha esposa, a gente passa por amor ao Evangelho, você não imagina. Então se Deus, deixa Deus agir em você de verdade, aí as coisas vão melhorar, irmã. Eu vou lá na campanha do X, na campanha do Y, na campanha daquela igrejona. É só vir atrás de campanha. Por favor, olha para mim, toma uma posição com isso aqui, ó. O senhor é contra a campanha? Eu não sou contra a campanha, eu sou mais a favor de pregar o Evangelho. Mas quando você toma uma posição com Deus, Deus se posiciona ao seu favor. Quando você passa a viver, como eu disse, para Deus, Deus passa a dar a vida dele para você. As coisas começam a mudar. Mas não adianta, entra aqui, sai aqui, ó. Não adianta. Estou terminando. Diga para o teu irmão, a sua bênção, quem garante é Deus. É Deus, irmão, que abre a porta, é Deus que prospera, é Deus que prepara o emprego, tudo é Deus. Você sabe que o que você precisa quer seja uma folha de uma árvore. Você sabe que você precisa, tem que estar na mão de Deus, você não quer nada com Ele. Você sabe que até para respirar, você precisa de Deus, mas você não quer nada. Nada. Você confia mais num homem que bota a mão na tua cabeça para orar, numa mulher. Você confia mais nessas pessoas do que no próprio Deus. Você tem mais fé no motorista de ônibus quando você vai viajar do que em Deus. Porque você entra no ônibus, vai lá atrás e dorme, e o motorista está lá dirigindo. Do que em Deus. Confia mais num piloto de avião do que em Deus. E Deus está a tempo falando com você. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Entra ano e sai ano. Você não firma numa igreja. Você não firma na palavra. Você não toma um jeito. Até quando? Escute. Eu e a minha esposa, esses dias atrás, fomos orar por uma pessoa com câncer. Querido, hoje eu estou bem. Amanhã só Deus sabe. Hoje você está bem. Amanhã só Deus sabe. Talvez amanhã você está pedindo oração. Gente, será que a tua mente não abre? Para chover precisa de Deus, para dar sol precisa de Deus. Olha o calorzão que está, precisa de Deus para encerrar esse calor. Essa semana agora vai dar uma refrescadinha, fica tranquilo. Você sabe que tudo precisa de Deus, até você, mas você não quer Ele. Você não quer. Você quer ter uma vida boa, mas não quer Deus. Você quer ter a bênção, mas não quer o abençoador. Me desculpe. É isso que você precisa ouvir. E eu não tenho vergonha de falar a verdade, porque pastor que vela por uma alma fala a verdade. Pastor que não ama a alma, ele quer só o seu dinheiro. Querido, será até quando você vai ficar com essa cabecinha, por favor, de criança, infantil, sabendo que o seu coração só está batendo porque é Deus que permite. O nosso coração só bate, irmão. O nosso cérebro só está funcionando porque Deus permite. Se Ele permitir, dá um toquinho que já era. Explode isso aqui, acabou o Edson. Acabou. Deixa o temor entrar no seu coração, pelo amor do Senhor. Um temor, um respeito, uma consideração, pelo amor. Meu Deus, hoje eu só acordei porque o Senhor me acordou. Porque quantos irmãos foram dormir ontem e hoje estão lá sendo velados? Quantos entram num hospital para tomar uma injeção de gripe e saem numa maca? O ML. Pelo amor de Deus, eu estou terminando. Mas Deus está me usando para falar muito sério com você. Você não entrou aqui à toa não, foi Deus que te trouxe. E você tem que ouvir essa verdade, sim senhor e sim senhora, porque Deus corrige quem ama. E se Deus não te amasse, Deus não estava falando a sua vida inteirinha aqui para mim não. Eu não sei nem seu nome.
Você já serviu a Deus, mas você abandonou, você voltou para trás. Ele está aqui para te perdoar, te dar mais uma chance, mas você tem que fazer a tua parte também. Amém? Última lição. Deus que nos guarda garante uma vida extraordinária. Versículo 9 diz assim, ó: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não tenha medo e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é com você por onde quer que você ande. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Pastor Emiliano, irmão Luiz, na época de Josué, Deus estava com ele. Na época de Abraão, Deus estava com ele, Robson. Na época de Jacó, Deus estava com ele. Na época de Moisés, Deus estava com ele. E Deus está com você. Deus está com você. Deus está, se você serve a esse Deus que eu sirvo, se você paga preço para agradá-lo, você ama Ele, você renuncia tanta coisa por Ele, Ele está com você e dentro de você, Ele habita em você. Creia nisso, não desista, não tenha medo da vida. Deus protege você, Deus cuida de você, Deus zela por você, Deus não te abandona, Deus não te desampara, Deus não vira as costas para você. Se Ele tivesse virado as costas, você não estaria aqui nesta noite, você não teria tomado um copo de água hoje, você não teria almoçado, talvez você almoçou até tão bem. Se Deus não olhasse para a tua dor, Deus não estava falando com você através da minha vida. Ei, escute, Deus irá com você aonde quer que você for. Certa feita, Ló escolheu as campinas verdejantes, as campinas egípcias, Sodoma e Gomorra. E Abraão escolheu o deserto do Egito. A Bíblia diz que Ló foi para Sodoma e Gomorra e Abraão para o deserto egípcio. Certo dia, certa feita, certo tempo, vendo Deus a maldade de Sodoma e Gomorra, destruiu a cidade com fogo. Abraão, no deserto, ficou mais rico do que ele já era. Por quê? Ló foi para um lugar bonito, sem a presença de Deus. Abraão foi para o deserto, mas Deus foi com ele. Não é o lugar que te faz abençoar, ser abençoado. É a sua vida com Deus que te torna uma bênção. Você pode estar no pior lugar deste mundo, mas vai virar o melhor lugar se Deus estiver com você. Você pode estar no melhor lugar deste mundo, mas vai virar o pior lugar se Deus não estiver com você. Então, se você está com Deus, não importa. Ai, pastor, mas eu estou abandonado. Escute, não fala mais isso não. Você pode estar abandonado pelo homem ou pela mulher, por uma pessoa, por um parente. Mas quando foi que Deus te abandonou? Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Quer vestimenta, quer alimento, quer moradia. Por favor, entenda isso. Pode as pessoas nos abandonar, pode as pessoas virarem as costas para nós, e viram, isso faz parte da vida, até a gente viver. Mas o importante é que o Senhor Jesus não te abandona, que o Senhor Jesus não te deixa nesse deserto. Você pode estar numa fornalha, escute isso, você pode estar dentro de uma fornalha, mas Ele desce do céu para andar com você. Eu não sei que fornalha da aflição que está te afligindo, se é abandono, se é a solidão, se é o desemprego, a dor. Eu não sei qual é o nome da tua fornalha. Uma coisa eu sei, a fornalha não te mata. Deus desce e anda com você, para que o rei veja que o quarto homem é contigo. Jesus te ama demais. Não há motivos para você ficar longe dele, Ele te ama.
Pastor, me prova. Meu Deus do céu, você quer que eu te provo? Não é com a casa que você tem que Ele te ama, não é pelo carro e a moto que você tem, não é pela família que você tem que Ele te ama, não é pelo emprego, o salário que você tem que é a prova que Ele te ama. E qual é a prova? Ele derramou todo o sangue dele por você na cruz. Quer um amor melhor do que esse? Quer um amor melhor do que esse, maior do que esse? Quem te ama a ponto disso? Mostra para mim. Mostra para mim quem tem coragem de derramar todo o sangue do corpo e ser pregado numa cruz por causa de você. Não existe. E Jesus fez isto por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Aleluia. Eu libero uma palavra dentro dessa pregação para a gente orar. E se você quiser, levante a tua mão com fé. 2026 vai para cima dos seus sonhos, porque Deus é a garantia das realizações. Creia e age na direção de Deus. Deus está no controle da sua vida. Quem recebe esta palavra? E eu concluo dizendo: quer ter uma vida melhor? Primeiro, reconheça, respeite a autoridade espiritual que está acima de você. Quer ter uma vida melhor? Quer ter uma vida melhor? Segundo, se mexa, porque parado você não vai conseguir nada. Quer ter uma vida melhor? Terceiro, deixa Deus agir na sua vida, porque sem Deus a gente não conquista nada. Quer ter uma vida melhor? Quarto, Deus garante uma vida melhor. Deus garante uma vida melhor. Antes de encerrar este culto, o Espírito Santo me impulsiona a te fazer um convite. Se você quer entregar sua vida para Jesus e ser só dele e andar com ele, vem para o altar. Vem para o altar. Se você que um dia serviu a Deus, foi evangélico ou evangélica, foi membro de alguma igreja, e as lutas te tiraram da presença do Senhor, e você hoje não tem lugar, uma igreja a frequentar, quer voltar para Jesus? Eu quero, bispo. Eu não vou insistir o apelo. Por favor, não vou insistir, com respeito ao meu Deus. Ele é muito santo para ficar leiloando a noite inteira como se fosse um jogo de bingo. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu só tenho ele da boca para fora, mas aqui dentro tem um vazio que o senhor nem imagina. Os amigos, amigas não preenchem, só ele. Quer voltar? Quero, pastor. Sai do seu lugar, vem aqui no altar. Eu quero te abençoar com uma oração. Se você quer entregar a vida para Jesus, vem para o altar. Se você quer reconciliar com o Senhor, eu te chamo para o altar também. Lembre-se, a garantia para uma vida melhor é ter uma vida para Deus e com Deus. Amém? Não tem ninguém? Eu encerro o apelo, tá bom? Como eu disse, não vou ficar insistindo. Se coloque de pé, nós vamos terminar.